Prontos para a palavra? Então vamos lá. Queridos, e nós vivemos um mundo hoje de tensão. E é muito comum você encontrar pessoas humilhadas, pessoas envergonhadas. E hoje as pessoas estão vivendo tempo de vergonha. Encontrei 3 pessoas, querido. E essas pessoas estão quebradas, falidas. E quando eu conversava com elas, elas estavam envergonhadas. Por quê? Cobradores batendo na porta, funcionários acionando a justiça, e isso é um peso de vergonha, um peso. Impressionante como você encontra um grande número de pessoas envergonhadas, porque o casamento não está dando certo, estão devendo na praça, foram abusadas sexualmente, e a vergonha, querido, é um mal do século. E vergonha, querido, é um trauma. Vergonha é uma dor profunda na alma. Os psicólogos, eles tratam vergonha como algo muito sério, porque a vergonha te intimida, a vergonha te humilha, a vergonha te tira o teu potencial, a vergonha faz você se intimidar. A vergonha é uma força vital e brutal contra a sua vida. E quando você vai para o dicionário e você encontra a palavra vergonha, o dicionário ele traduz vergonha com o seguinte conceito: o que é vergonha? Uma dolorosa sensação, olha só, uma dolorosa sensação provocada por uma consciência de culpa, ok? Uma dolorosa sensação provocada por uma consciência de culpa, algo que fere a minha reputação e me leva a me esconder. Então isso é o dicionário, traduz ou conceitua vergonha. Uma dolorosa sensação. Todos nós aqui, eu tenho certeza, sabemos o que é vergonha. Em algum momento já passamos vergonha ou já fomos envergonhados. E você há de convir comigo, não é nada boa a experiência, não é verdade? Não é nada bom. A experiência da vergonha é horrível. Porém, tem uma profecia que tem uma promessa para nós. Está em Isaías 61:7. Põe para mim, Isaías 61:7. Ele diz o seguinte: Isaías está profetizando sobre a vinda do Messias, sobre o derramar do Espírito Santo. E nesse derramar do Espírito Santo, Isaías profetiza dizendo assim: em lugar da vergonha, aleluia, em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará o que? Porção dupla, e em sua terra, e terá uma alegria eterna. Aleluia. Em outra versão está dizendo: em lugar da vergonha, eu lhes darei dupla honra. Está preparado para ser honrado? Está preparado para receber uma porção dobrada de honra na sua vida? Amém, queridos? A força da vergonha. Nós temos uma profecia, nós temos uma promessa de Deus, que no meio de tanto caos, no meio de tanta humilhação, no meio de tanta opressão e no meio de tanto sofrimento, Deus vai te levantar e te exaltar e te dar uma dupla porção de honra. Recebe isso, queridos. Força da vergonha. A vergonha sempre traz culpa, a vergonha traz um peso de humilhação. Agora, o que leva essa pessoa a sofrer esse peso? Por que a vergonha causa um trauma tão grande? Ela traz um peso tão grande? O que leva uma pessoa a sentir esse peso? E agora, queridos, nós temos que ir para a Bíblia e entender todo o processo da revelação bíblica e do amor de Deus, para podermos vencer essa força tão terrível em nossos corações. Amém? Querido, quando nós encontramos no livro de Gênesis, nós encontramos todo o relato da criação. E Deus criou o homem, e Deus criou todas as coisas, ok? E depois que Deus criou, nós vamos encontrar Deus se manifestando e se relacionando com o homem. Preste atenção nisso, querido. Como eu disse, é uma palavra forte, então eu preciso de toda a tua atenção, para você não perder nada, porque é uma revelação que eu quero trazer para você. Querido, Adão, ele tinha uma comunhão com Deus como nenhum outro teve. Adão tinha uma afinidade com Deus, uma admiração por Deus. Adão era um homem espiritual. Adão vivia uma comunhão que ele olhou para Deus e ele falou: uau, que ser maravilhoso.
Que grandeza! Tanto que, quando o diabo fez a proposta para ele e para Eva, dizendo que eles seriam igual a Deus, Adão ficou obcecado por isso, porque ele olhava para Deus, ele tinha uma admiração por Deus tão grande, ele conhecia a maravilha que era Deus, ele falou: uau, eu vou ser igual a Ele? Ah não, é tudo que eu quero. Adão conheceu Deus na sua profundidade, conheceu Deus na sua plenitude. Adão tinha uma intimidade com Deus como ninguém até então havia tido. E ele olha para Deus, e ele conhece Deus, e ele se relaciona com Deus. E agora nós temos o relato da tentação. Preste atenção, querido. Você muitas vezes criticou Adão, dizendo: quando eu chegar no céu, eu vou abraçar Abraão, vou dar um beijo em Sara, vou cumprimentar Paulo. Pedrão, eu quero dizer, Pedrão, nós éramos iguais. Mas quando eu encontrar Adão, vou dar um soco na cara dele, né? Alguém já falou isso ou não? Querido, não fale mais isso. Não fale. Você não tem ideia do que foi a pressão sobre a vida de Adão. Somente 2 personagens na Bíblia enfrentaram Satanás olho no olho. Somente 2. Um deles foi Jesus, e o outro foi Adão. Ninguém mais enfrentou Satanás. Adão tinha uma comunhão tão grande com Deus, tinha uma autoridade tão fantástica, que o próprio Satanás dizia: eu tenho que encontrar com ele, porque vocês, demônios, vocês não dão no couro, vocês não vencem. E às vezes nós falamos: Adão vacilão. Não, queridos, Adão foi pressionado e foi tentado como ninguém até então tinha sido. E nessa batalha, onde ele é tentado, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 6 em diante, coloca para mim, Gabi, e ele fala assim: você conhece essa narrativa, você conhece essa história, mas só vamos caminhando para você entender a revelação. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Próximo versículo, e diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, abriu-se os olhos, e eles estavam enxergando algumas coisas, e conheceram que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Próximo versículo, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E olha agora o versículo 9, que diz o seguinte: e chamou o Senhor a Deus, a Adão, e disse-lhe: onde estás? Ei, presta atenção nisso. É a primeira pergunta que nós temos no Velho Testamento. A primeira pergunta no Velho Testamento que aparece é Deus perguntando para Adão: cadê você? Onde você está? Agora, querido, preste atenção nisso. Nós temos uma primeira pergunta no Novo Testamento. A primeira pergunta no Velho Testamento é Deus perguntando: aonde você está, Adão? E agora nós temos a primeira pergunta no Novo Testamento, os reis magos perguntando: aonde está o Senhor? Alô? Onde estás? Por que você sumiu? Onde você se meteu, Adão? Queridos, Adão estava escondido. Agora, por que ele se escondeu? A Bíblia diz, versículo 10: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque eu estava nu. Tive medo, temi. Medo não é só um medo, não é só um pavor, não é só uma emoção de terror. Medo aqui é vergonha, queridos. Fiquei com vergonha, estava nu, me escondi, estava nu. O homem, queridos, e Deus pergunta para ele, próximo versículo, e Deus disse: quem te mostrou que você estava nu? Como você descobriu que estavas nu? Querido, uma pergunta, a mesma pergunta que Deus fez: como que Adão descobriu que estava nu? Que tipo de roupa Adão vestia antes de comer do fruto proibido, que agora ele percebeu que ele e a esposa estavam nus? A Bíblia diz, queridos, que Adão era revestido de glória. A roupa que Adão vestia era uma roupa de glória. A roupa que revestia Adão era uma roupa de glória e de honra. E quando ele pecou,
ele perdeu essa glória. Paulo, ao interpretar isso, ele diz assim: porque todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Perderam essa vestimenta. Quando Adão pecou, ele perdeu esse vestido de glória, ele perdeu essa roupa de honra, e agora ele percebe que ele está nu, ele percebe que a tua esposa está nu, e ele percebe que ele estava em maus lençóis, ele fica envergonhado, ele se intimida e ele se esconde. Querida, a primeira ação de uma pessoa envergonhada, a primeira ação de uma pessoa que foi ferida, ela vai se esconder. E ela se esconde de Deus, ela se esconde do mundo, ela se esconde no seu buraco, porque ela tem medo, ela está intimidada. Queridos, Adão sofreu uma vergonha e uma culpa. É a primeira vez que a palavra medo surge na Bíblia, é a primeira vez. E o que é o medo? O medo é a mãe da morte. O medo é um tipo de intimidação, o medo é um tipo de vergonha, o medo é um tipo de comportamento que me intimida e que me tranca e que me impede de agir. O medo veio porque eles estavam sentindo que estavam nus diante de Deus, estavam envergonhados. Uma consciência de culpa. Agora presta atenção no medo, querido. O medo é um problema sério, porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. E quando você vê no Apocalipse, ele diz que as primeiras pessoas, os primeiros a ser lançados no lago de enxofre, o primeiro a ser lançado é o medroso, e o segundo é o tímido. O medo é coisa séria. O medo não é uma reação, tenho medo de montanha-russa, tenho medo de dirigir. Não estamos falando desse tipo de medo. Estamos falando de uma intimidação que inibe você e não deixa você avançar. E isso está na tua alma. Alô, tem alguém aí? Querido, Deus pergunta para Adão, versículo 11, 3:11, vai deixando para mim aqui, tá, Gabi? Quem lhe disse que você estava nu? Quem lhe disse? A culpa é de quem? Quem mostrou que você estava nu? Perceba que Deus, ele faz uma pergunta, e ele joga para Adão uma segunda pergunta, e ele diz assim: você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Quando ele pergunta quem te disse que estava nu, ele não perguntou: foi o diabo que te disse? Foi Eva que te disse? Foi o leão que te disse que você estava nu, Adão? Deus já vai matando a charada. Ele diz: você comeu o que eu disse para não comer. Você fez o que eu disse para você não fazer. Você comeu o fruto. Quem te mostrou que você estava errado? Queridos, a Bíblia fala que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós precisamos discernir o que é essa árvore. Perceba que a árvore não se chamava árvore do pecado. A árvore não se chamava a árvore de Satanás. A árvore se chamava conhecimento do bem e do mal. E aquilo acabou com a estrutura de Adão. Aquilo acabou com a glória que estava sobre Adão. Agora, o que é essa árvore? O que é esse fruto que destruiu a vida de Adão, separou Adão dessa glória, iludiu Adão, inibiu Adão, intimidou Adão? Que árvore é essa? Que coisa foi essa? E quando você olha, querido, nós vamos ter que aprender alguns princípios aqui. E agora eu quero que você se prepare para o segundo momento dessa mensagem. Entenda isso. Nós não precisamos de moralidade para resolver nossos problemas. O teu problema não é um problema moral. O teu problema não é descobrir o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal, o que é bom, o que é ruim. As pessoas estão tentando resolver os seus problemas, descobrindo o que é errado e descobrindo o que é certo, tentando fazer o que é certo, mas muitas vezes fazendo o que é errado e sofrendo porque queria fazer o que é certo, e aí ele acaba fazendo errado e descobre que fez errado e porque não está certo, e aí vira uma confusão, uma acusação, uma condenação, uma frustração. E o que nós vemos hoje é uma igreja intimidada, envergonhada diante de tantos inimigos. Querido, eu sou pastor e eu atendo pessoas quase que todos os dias.
E é impressionante como as pessoas estão derrotadas. É impressionante como as pessoas estão padecendo diante de tantos gigantes que se levantam na vida delas. Pessoas que não conseguem vencer, pessoas que não conseguem superar, pessoas que não conseguem destruir gigantes na sua vida. E vivem sofrendo, sempre apanhando, sempre levando, sempre andando para trás na sua caminhada diante de Deus. E Adão fez isso, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, o que é essa árvore, querido? Essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. Nós podemos entender que essa árvore está falando de leis, a lei que foi dada por Deus. E quando nós encontramos na lei, a lei que Deus deu a Moisés, a lei ela tinha intuito de mostrar para o homem o que é bom e o que é mal. A lei dizia para o homem o que deve fazer e o que não se deve fazer. Era o conhecimento do bem e do mal. Agora presta atenção, queridos, a lei, ela tem o poder de te mostrar o que é certo e o que é errado, mas ela não tem poder de transformar a tua vida. Saber o que é certo e o que é errado, não muda você. Alô, tem alguém aí? Eu tenho certeza que você sabe tudo o que deve fazer, mas chega na hora você faz tudo o que não se deve fazer. E a Bíblia diz que nós temos a lei de Deus gravada no nosso coração. Na nova aliança a lei foi tatuada no meu espírito, no meu coração. Então eu não preciso ler uma lei para dizer o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho, porque ela já está impressa em mim. Eu sei que é errado, eu sei que adulterar é errado, eu sei que roubar dinheiro é errado, mas muitas pessoas, mesmo sabendo que é errado, vivem caindo nas mesmas armadilhas. Porque não é esse o conhecimento que vai mudar a tua vida, não é essa instrução que vai te dar força. Querido, a lei ela diz que não deve matar, e você não deve matar, mas se você matar, você vai ter as consequências. E nós vivemos hoje mais vítima das consequências dos erros, do que de uma libertação e uma vida abundante. Impressionante como as pessoas vêm e depois que acometeram os erros, elas vêm tentando pedir ajuda para a gente consertar. Mas queridos, a tua semeadura já foi feita. Isso vai enfraquecer você. Eu e você precisamos entender que a lei, ou o conhecimento do bem e do mal, ele não é só para me garantir no externo. A lei do conhecimento do bem e do mal, ela tem que me transformar internamente. E tenho que ter uma revelação para conhecer e saber que eu não posso fazer, porque se eu fizer, eu sofrerei consequências. Não é brincar com a tua vida, não é brincar de polícia e ladrão, não é brincar ver se vai dar certo. Ei igreja, ei avivamento, olha aqui para mim. Está na hora de você amadurecer. Está na hora de você entender o chamado de Deus para essa geração. Está na hora de nós entendermos que nós temos que derrubar fortalezas que influenciam não só mais as nossas vidas, mas estão influenciando as novas gerações. Preste atenção nisso, querido. Talvez você é um crente já de há muitos anos, e você se converteu. E agora você olhou para o passado da tua família e falou: na minha família, meus pais se separaram, meus pais adulteraram, meus pais eram viciados, na minha família eu vivi isso, e agora eu me converti, eu não vou mais viver isso. Porém, queridos, é impressionante que nós estamos vendo, nas próximas gerações de crentes, maldições que influenciaram os teus pais, estão influenciando os teus filhos agora. Teu avô foi um alcoólatra e agora hoje você está vendo teu filho se encaminhando para o mundo das bebidas. Teu avô, teus pais foram pais que viveram uma vida promíscua, e agora você está vendo que o teu filho adolescente, ele está se encaminhando para o mesmo caminho. E a pergunta é: mas não era para quebrar a maldição? Não era para ter parado isso agora? Eu não me levantei? O que está acontecendo, querido? Só o fato de você saber o que é certo e errado não vai transformar a tua história. Ouça o que eu vou te falar. Você não precisa de um legislador, você não está precisando de uma lei, você precisa de um Salvador. Alô?
É de uma salvação que eu e você precisamos. Não é mais de uma lei, não é mais de uma imposição moral, não é mais de uma vida de legalidade ou de legalismos. Eu preciso de um Salvador, porque o Salvador é que vai mudar. Querido, é tão forte isso, que a lei já existia em Israel há mais de 2000 anos, e Israel sempre estava esperando um Salvador. A lei veio, instruiu Israel, mostrou o que é certo, mostrou o que é errado, mas Israel sempre tinha uma expectativa: eu preciso de um Salvador. E quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Começou a pesar sobre ele. E sabe o que está acontecendo com a tua vida hoje? Você está vivendo amarras espirituais, e você está vivendo envergonhado, porque a lei moral, ou o que conhecimento do bem e do mal que você tem, está constantemente acusando você, dizendo: viu que tipo de crente você é? Viu que tipo de crente você é? Viu que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? Que tipo de trabalhador você é? Que tipo de homem de Deus você é? A lei está te oprimindo e está trazendo vergonha para você. E eu te repito agora, querido, você não precisa de uma legislação, você está precisando de uma salvação. E já nasceu o Salvador. Aleluia! Quando você recebe essa palavra, a nossa confiança, ela precisa estar num evangelho que restaura, e não que traz mais apenas um caminho ou uma norma para seguir. Impressionante como você encontra crentes que ele tem uma condenação nos lábios. Ó, pastor, você viu fulano? Ó, fulano. Ó, fulano faz isso. Queridos, ei, não é assim que você vive. Quanto mais cheio da salvação de Jesus na minha vida, mais liberto das correntes e das amarras eu serei. Querido, às vezes eu encontro alguns irmãozinhos cativos da droga, cativos de algumas coisas. Eu digo para ele: querido, debruce na palavra, se desgaste em oração. E quanto mais da presença de Deus, com mais revelação da salvação você tiver, mais vitória você vai ter. Não é dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que é certo, o que é errado, que nós vamos mudar. O Brasil não está precisando de leis melhores. Nós temos as melhores leis do mundo, mas não conseguimos cumpri-las. O Brasil não precisa de uma legislação melhor, o Brasil precisa de um Salvador. A tua família não precisa mais saber o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Você precisa de um Salvador que possa abençoar todas as suas gerações. Amém? Posicionamento. Acreditar no poder do Evangelho. Querido, a lei, ela mostra só os meus defeitos. Quando Adão comeu da árvore do conhecimento, ele descobriu que ele estava nu. Impressionante, com essas novas filmadoras e câmeras fotográficas de alta definição, primeira coisa que você fala assim, ó, tira de longe. Tira a foto de longe. Não é verdade? Pô, saí feio nessa foto. Não é que é você ser feio na foto, querido, é que a foto revela realmente quem você é. Alô? Os pés de galinha, as manchas, é alta definição. Que bom que era as Love, né? Revelava o filme, não aparecia nada, só aparecia um vulto. Ó, sou eu, bonitão. Agora com essas filmadoras, essas câmeras, ela pega tudo. A lei faz isso comigo. Ela aponta todos os meus erros. E quanto mais erro eu tenho, mais envergonhado eu fico. E quanto maior a vergonha na minha vida, mais fraco você se torna. Alô? Estou pregando para alguém aí ou não? Querido, quanto maior o conhecimento da salvação, mais vitória eu terei na pessoa de Jesus. Querido, nós precisamos ter a lei como um guia, como um padrão, como uma norma que deve ser seguida, mas não como um salvador. Aí eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro, não faço aquilo outro. Pronto. Não, não é assim que você vive o Evangelho. Não é baseado no que você fez ou deixou de fazer, mas você tem que se basear naquilo que Jesus tornou você. E Jesus me justificou, perdoou os meus pecados, me deu o Espírito Santo, e hoje eu vivo uma vida abundante dentro de mim.
Conversando com o irmão essa semana, eu disse, ele se converteu, querido. Você sabe quando uma pessoa se converte, não é verdade? Você vê os frutos da conversão na pessoa, no semblante, na fala, nas motivações. E eu conversando com esse irmãozinho essa semana, e ele teve uma experiência real com Jesus, apesar de já estar na igreja há mais de 2 anos. Alô? Apesar de estar na igreja há mais de 2 anos, ele teve uma experiência real com Jesus agora, recentemente. E ele mudou, o semblante mudou, a conversa mudou, a impressão mudou, os sonhos mudaram. E eu olhei para ele e falei, olha meu irmão, é o seguinte, você é esse cara aí. Aquele cara da semana passada, ele morreu, foi crucificado com Cristo e já não vive mais. Agora é Cristo que vive em ti. E essa vida que você vive na carne, agora viva pela fé no Filho de Deus que te amou e se entregou por você. Existe uma nova criatura. Mudou. É um novo homem. As drogas não têm mais poder na vida dele. O espiritismo não tem mais poder na sua vida. O adultério não tem mais poder. Você é uma nova criatura. A salvação chegou na sua vida. Não tem que se envergonhar mais. Não tem que viver mais de cabeça baixa. Não tem que viver mais se escondendo. Tem que levantar a cabeça e tomar posse, dizendo, eu tenho a vida abundante. Porque não é de uma lei que você precisa. Você precisava de um Salvador. E o Salvador chegou. Amém? Glória a Deus. Conta a história que um dia um pastor foi visitar um irmão e bateu na porta da sua casa. E ninguém atendeu. Ele se cansou e deixou uma cartinha dizendo, eis que estive à porta e bati. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Deixou isso na porta da casa dele. Passou uma semana, o irmão voltou e mandou uma cartinha para o pastor responder na carta dele. Eu escutei você bater na porta, mas eu estava nu e me escondi. Às vezes o Espírito Santo está te chamando para uma grande obra, chamando você para usar a tua autoridade, mas você se percebe nu, e você fica com vergonha, e você não se levanta contra os teus inimigos. Estou pregando para alguém aí, queridos? Quantos estão entendendo essa palavra? Querido, a condenação é uma força terrível. A condenação te oprime, a condenação fala mal de você, a condenação acaba com você e faz você ficar envergonhado, passar vergonha. É horrível isso. É horrível. Agora, como vencer esse mal? E como vencer essa condenação? Queridos, nós precisamos conhecer a obra do Senhor Jesus e o que Ele conquistou para mim e para você. Amém? Quero que você entenda isso aqui. Jesus, Ele se entregou por mim e por você. Houve uma entrega tão tremenda. No livro de João, no Evangelho de João, põe para mim, capítulo 18. Evangelho de João, no capítulo 18. Isso aqui, Jesus está lá no monte. Judas já havia pagado, já havia recebido as 30 moedas de prata para trair a Jesus. E Jesus agora está no monte com os seus discípulos, orando, num culto, numa vigília. E agora Judas leva os soldados romanos, mais os soldados dos sacerdotes, e mais a tropa sacerdotal. E ali, queridos, nós podemos contar, a tropa romana, ela é constituída de 600 a 1000 homens. Somando os soldados da guarda do templo, somando a equipe sacerdotal, nós podemos dizer que nós tínhamos ali em cima do monte, para capturar Jesus, mais de 1000 pessoas. Mais de 1000 pessoas. E ele sobe ao monte, encontra com Jesus. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem vocês estão buscando? Quem que vocês estão procurando? Próximo versículo, respondeu-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Próximo versículo. Quando, pois, lhe disse: sou eu, preste atenção nisso, recuaram e caíram por terra.
mais de 1000 homens foram para prender Jesus. Jesus falou: quem que vocês estão procurando mesmo? Ah, Jesus. Sou eu. Quando Jesus disse sou eu não sei o que aconteceu, queridos, mas foi tanto poder liberado que todos caíram. E nesse momento, queridos, era o momento de Jesus fugir, era o momento de Jesus sair correndo e diz: fuja, perna para quem tem. E entrasse no meio do mato, ninguém ia pegar Jesus. Mas Jesus não fugiu. Sabe por que ele não fugiu? Porque ele veio para se entregar. Jesus nunca caiu numa armadilha, Jesus não foi capturado, Jesus não foi surpreendido, ele sabia. Só que o coração dele estava para quê? Para se entregar. E ele se entregou por amor. Ele tinha que passar, porque ele tinha um propósito na minha vida e na sua vida. Presta atenção, ele se entregou. Nunca se escondeu, nunca fugiu, simplesmente se entregou. E agora nós vemos em Mateus 26, nós vemos agora a prisão de Jesus. Quero que você entenda isso. Vamos devagarinho para você entender. E agora Jesus é preso, é levado no sinédrio, é julgado, é questionado, é avaliado. Queridos, preste atenção nisso, ele se entregou. Paulo, um grande intelectual, diz: ele nunca pecou. João, o homem do coração, diz: ele nunca pecou. Pedro, o homem da ação, diz: ele nunca pecou. Nunca pecou. Não tinha do que se envergonhar. Nunca. Sabe por que Jesus nunca conseguiam matar Jesus? Um dia pegaram Jesus, levaram ele no mais alto do cume do monte e queriam jogar ele lá de cima. A Bíblia diz que Jesus sai de boa no meio da multidão e vai embora, porque a morte nunca tinha poder sobre ele. Sabe por quê? Porque ele não tinha pecado. Jamais iam conseguir matar Jesus se ele voluntariamente não se entregasse. Às vezes você pensa: oh, traíram Jesus, armaram para Jesus. Não, Jesus se entregou. Ninguém jamais conseguiria matar Jesus. E agora nós temos Jesus se entregando, indo para o sinédrio, sendo condenado. E aqui nós vemos Mateus 26, diz assim: então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que esses fazem? Você não vai responder, você não vai reagir. Versículo 63, mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos. Diga-nos. Eu não sei como que é a voz do sacerdote, né? Talvez: se você é o Filho do Deus vivo, diga-nos. Próximo versículo. Jesus responde: tu mesmo disseste. Respondeu Jesus: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vós vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia. Agora veja o próximo versículo. Foi quando o sumo sacerdote, endemoniado, cheio de ira, tomado pela lei, pela condenação, pela fúria, foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, blasfemou. Ei, querido, presta atenção. Nunca na Bíblia, até esse dia, nós encontramos um sumo sacerdote rasgando as vestes. Você encontra profeta rasgando as vestes, você encontra rei rasgando as vestes, mas nunca um sacerdote rasgando as vestes, porque era contra a lei rasgar as vestes. E nós temos um acesso de ira. O sumo sacerdote Caifás, ele se levanta, rasga as suas vestes, sem saber, ele estava anunciando um novo tempo, que a lei do sacerdócio levítico, a condenação que o sacerdócio levítico estava criando, acaba agora, e surge um novo sacerdócio, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é amor, que é aceitação, que é salvação, que é levantar você para um novo patamar. Quantos recebem isso? Está mudando o tempo. A humilhação da vergonha, a humilhação da condenação, a humilhação do medo, agora o sacerdote anuncia profeticamente: acabou, acabou. E conta o texto:
blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Próximo versículo. E o que acham? É réu de morte, responderam eles. E se você for ver o versículo 67, desculpe, pode passar. Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros, e outros lhes davam tapas. Quero que você vá para Mateus 27, 26. E agora, querido, nós vamos ver uma grande ação de Jesus. Conta a história, Mateus 27, 26. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou a soltar Jesus e o entregou para ser crucificado. Próximo versículo. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram toda a tropa ao seu redor. Preste atenção, toda a tropa. Nós estamos falando de mais de 8.000 homens. As tropas que ficaram no palácio eram muitas tropas, e cada tropa era constituída entre 600 a 1.000 pessoas. Se nós jogar por baixo, nós estamos falando de 4 a 5.000 pessoas. Se nós jogarmos alto, nós estamos falando de 8.000 pessoas. 8.000 homens romanos, 8.000 soldados furiosos, 8.000 soldados com gosto de sangue na boca. E eles levam Jesus para esse lugar. Próximo versículo. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Querido, quando Adão percebeu que ele estava nu, só estava ele e a esposa. Ele ficou nu diante da esposa. E diante de Deus isso foi o suficiente para causar-lhe uma vergonha tamanha, que ele não resistiu, ele se escondeu. A psicologia diz que a vergonha, querido, é um trauma e um medo que causa um dano na emoção. É horrível. Crianças, porque foram abusadas, elas carregam na sua vida uma vergonha, que elas dificilmente, se não for uma ajuda profissional, ou se não for uma intervenção milagrosa do céu, essa pessoa nunca vai alcançar os seus propósitos, por causa da vergonha. Você que é casado, agora que você já está mais tempo, é mais livre, mas que dificuldade era ficar nu na frente do teu cônjuge? Porque a vergonha, a nudez é um troço estranho. A nudez é um troço esquisito, que você não sabe lidar com ela. Adão ficou nu diante da esposa e diante de Deus, e isso atrasou a vida dele, isso complexou, intimidou. E agora nós temos o nosso Senhor Jesus, estando nu, sendo despido, arrancado as suas vestes, deixaram-no nu, na frente de mais de 8.000 homens. Você sabe o que é isso? É muita vergonha, é muita humilhação, é uma exposição que nenhum de nós suportaríamos, tamanha vergonha. Deixa ele nu, pega um manto, coloca o texto bíblico para mim, coloca ele nu, pega um manto, versículo 29, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam dizendo: salve, ó rei dos judeus. Você não é rei? Porque colocaram uma coroa de espinho. A Bíblia diz que espinho é maldição. Antes do pecado a terra não produzia espinho, espinho só veio depois do pecado. A terra produz agora espinhos e abrolhos. Os estudiosos dizem que esses espinhos da coroa que foi colocada no cérebro, no crânio de Jesus, eram espinhos de até 8 polegadas, eram baita espinhos. Você é rei, então você vai ficar nu. Você quer uma coroa, então toma uma coroa de maldição. Pegaram uma vara de bambu, porque rei que é rei tem que ter um cetro. Fizeram ele um rei palhaço. Você diz: ah, me envergonharam no meu trabalho, fizeram um bullying comigo. Querido, isso é vergonha.
cuspir em alguém é muito mal. Cuspir no teu pé, você já fica bravo. Cuspir na tua roupa, me segure, sou crente, mas não sou burro. Agora cuspir na tua face, cuspir na face do teu Senhor. Começar a açoitá-lo, pegar aquela vara, que é uma vara de bambu, puseram na mão dele, e diz: ô reizinho, reizinho de meia tigela, reizinho de nada, se acha, olha o que você é, você não é ninguém. E tiraram aquela vara das mãos de Jesus, querido, e começaram a bater na cabeça dele, tá. E aqueles espinhos foram entrando no seu crânio, e as pancadas foram humilhando. Muita vergonha, muita vergonha, muita dor. Fizeram uma coroa de espinho, colocaram na sua cabeça, puseram uma vara na sua mão direita, ajoelhando-se diante dele, zombavam de salve o rei dos judeus, cuspiram nele, tiraram-lhe a vara, batiam-lhe com ele na cabeça, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas próprias roupas, então o levaram para crucificá-lo. A maior vergonha ele levou, para que você não precisasse mais viver envergonhado. Maior humilhação ele passou, para que hoje eu e você nunca mais fôssemos envergonhados. Aleluia. Os açoites, querido, foi tamanho os açoites, que contam os estudiosos que quem olhava para o corpo de Jesus, está aqui algumas fotos, põe as fotos para nós. A gente não tem noção, a gente não estava lá, mas pelas escrituras nós conseguimos entender. Pode ir passando. Isso tudo foi humilhação. Esses açoites, quem olhava para as costas de Jesus podiam ver os ossos, porque eram açoites que iam até o profundo, arrancavam toda a carne dele. Pode ir passando. Furaram suas mãos, humilharam, e a Bíblia diz que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, para que hoje eu e você pudéssemos vencer todos os inimigos. Talvez está carregando um peso da vergonha do abuso sexual. Talvez está carregando o peso de uma quebra financeira. Talvez está carregando a vergonha de uma traição. Eu não sei. Mas nessa noite o Espírito Santo manda te dizer que Ele levou sobre si todas as suas maldições. E no lugar dessa vergonha, Ele está liberando sobre a tua vida uma dupla honra. E tudo se faz novo. Querido, quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele foi destituído da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A glória que estava sobre Adão era tremenda, mas ele perdeu. Mas a glória que vem em Cristo Jesus sobre as nossas vidas é uma glória cada vez maior. A Bíblia diz que é uma imarcessível glória, uma imarcessível coroa de glória. É uma glória que não se murcha, é uma glória que não perde o brilho, é uma glória que não se acaba, é uma glória que se renova, porque é de glória em glória. A vergonha tem força, a condenação tem força, a culpa tem força, mas o Senhor Jesus venceu
todos esses inimigos, para que você vivesse abundantemente a partir de hoje. Queridos, sabe o que eu quero encerrar para te dizer? Queridos, muitos aqui estão morando na casa da vergonha, vivem de cabeça baixa, não conseguem assumir um ministério, não conseguem fazer um discípulo, não conseguem tomar posse, as orações são fracas, não tem autoridade, os demônios estão assolando a sua casa, os demônios estão levando os teus filhos, os vícios estão entrando, e você está dizendo assim: eu não posso, eu não consigo, eu sou um perdido, eu estou humilhado, eu sou um fraco. Mentira do diabo, você é mais do que vencedor, porque Jesus pagou o preço para você se levantar nessa noite, tomar posse da tua vitória e dizer: em Cristo eu tudo posso. Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem essa verdade? Levanta-te, homem, levanta-te, tome teu lugar, assuma o teu posto, assuma a tua unção. Ei, aleluia! Não há lugar mais para vergonha.